Hoje eu tenho uma palavra especial da parte de Deus para o seu coração. O diálogo que eu tenho com vocês hoje vai relatar um pouquinho da vida de um profeta que muito foi usado por Deus. E este profeta foi o profeta Jeremias. Abramos as nossas Bíblias lá no livro de Jeremias, capítulo 1, do verso 4 ao verso 10, e logo em seguida o verso 18 e 19. E diz assim a palavra do Senhor. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formastes, no ventre te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, por onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para amarcares e para arrancares e derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. E diz o verso 18: Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E diz o verso 19: E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Palavra esta interessante, louvado seja Deus, da parte do Senhor dos Exércitos. Jeremias, ele foi um profeta que profetizou por volta, do século 6 e do século 7 antes de Cristo em Judá, que foi aquele período difícil de declínio do Reino do Sul, marcado ali por reinados, de seus últimos monarcas. Esse profeta falou sobre o avanço inevitável de Babilônia, que com certeza iria culminar no exílio do povo judeu, E quem foi este profeta? Simplesmente ele foi filho de Ilquias, nasceu na cidade de Anatote, no território de Benjamim. E isto acontece ali por volta de 650 antes de Cristo, provavelmente no reinado do rei Manassés de Judá. O que era Anatote, a cidade? Era um vilarejo, ali da tribo de Benjamim, que ficava aproximadamente 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Vamos falar um pouco sobre este profeta que teve uma grande responsabilidade. Ele era sacerdote e, além de sacerdote, ele era profeta. Ele viveu num dos períodos mais conturbados da história do Oriente Antigo. E quando Jeremias nasceu, meus irmãos, Israel, o reino do norte, tinha como capital Samaria, que já havia caído pelo menos 70 anos diante, do Império Assírio. E aí eu quero dizer para vocês que o nome Jeremias, ele tem 2 significados. Ele pode significar o Senhor edifica, no sentido de exaltar, ou o Senhor lança, E aí a gente também tem o pai de Jeremias, que significava o seu nome, Ilquias, em hebraico, como o Senhor é a minha porção. Jeremias, ele foi educado, teve uma infância educada no caminho do Senhor. E durante o seu período de aproximadamente 10 anos de idade, Manassés morre e quem passa a reinar é Amon,
o seu filho. E aí era um período, como está escrito lá em 2 Reis 21, de muita apostasia e idolatria. O próprio rei Manassés anulou completamente as reformas iniciadas pelo seu pai, o rei Ezequias, né? Então Jeremias, ele teve uma grande missão: combater a idolatria e o pecado de Judá. Porque, infelizmente, por desobediência, declínio religioso, paganismo, desobediência, a nação foi levada cativa anos depois por Nabucodonosor. Quando o rei Manassés morreu, ele ainda por volta de 10 anos de idade, ele agora é chamado como profeta, né? No 13º ano do reinado de Josias, 627 a.C., louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Por isso, o Senhor fala neste dia: antes que te formasse, no ventre te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Que responsabilidade! E hoje, neste dia, Deus também te chama, meu irmão e minha irmã. O ofício de um profeta é algo maravilhoso, mas é uma responsabilidade muito grande. O profeta, ele simplesmente vai ser alvo de inveja, porque as pessoas que estão ao redor do profeta não vão entender que Deus escolheu aquele profeta. Nós vivemos em meio a uma sociedade onde que as pessoas, muitas das vezes, não querem ter compromissos com Deus. A gente encontra pessoas que gostam de aparecer. Você às vezes visualiza pessoas que gostam de cantar bem, outros pregam muito bem, outros fazem obras como fariseus, para que as pessoas venham observar e ver as suas obras. Mas a minha Bíblia e a sua diz, neste dia, que o Senhor conhece o coração. Então, neste dia, o propósito de Deus é que todos venham se arrepender, para que verdadeiramente nós venhamos receber do Senhor Deus o nosso galardão. A Bíblia diz que todo aquele que faz a obra de Deus, que não faz a obra de Deus de qualquer maneira, fraudulosamente, não leva a obra de Deus de qualquer maneira, esse receberá o galardão do Senhor. E aí eu te pergunto neste dia, meu irmão, como tem sido a sua comunhão diante de Deus? Será que você só está na igreja para aparecer? Será que você só está na comunidade para que as pessoas venham te ver o que você está fazendo? Ou você verdadeiramente está ali com um propósito de ser fiel ao Senhor? A Bíblia diz assim: ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Uma das nossas preocupações neste dia é em procurar agradar ao Senhor. Cada um de nós tem um dom. Uns são chamados para ser pessoas ecléticas, pessoas comunicativas, pessoas que chamam a atenção das pessoas pela forma de ser. Isso é uma naturalidade. Eu conheço pessoas que têm o dom, aonde que bate, floresce. Ocupam responsabilidades grandes. Por quê? Porque tem realmente em si o desejo de fazer a obra com amor. Mas também conheço pessoas que infelizmente vivem vidas duplas. Na verdade, dentro do seu coração há rapinas. A gente consegue visualizar e perceber o grau de inveja, o grau que a pessoa tem. Ela se incomoda quando o Senhor abençoa aquele profeta. Jeremias passou por tudo isso. Foi lançado no calabouço. Ele pregou para a família real e a família real não aceitou. Ele pregou para o povo e até mesmo no calabouço ele foi lançado. Que neste dia, se estão te lançando no calabouço, se estão te humilhando, se estão te julgando, esta palavra é para você. O Senhor diz para ti neste dia, verso 19: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor.
louvado e glorificado é o nome do Senhor para te livrar. Que neste dia nós possamos ter a convicção e a certeza de que o Senhor está conosco e que Ele nos ajudará a nós cumprirmos com liberalidade, com amor, com perfeição, a obra que Ele ortogou para cada um de nós. Que possamos ser fiel no pouco, que sobre o muito o nosso Deus nos colocará. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que Ele faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto. Eu quero orar com você. Amado Deus que habita nos santos céus, neste momento eu, com cada ouvinte que vai ouvir esta mensagem, falando sobre a vida de um profeta que foi fiel até o fim, mesmo quando foi lançado no calabouço, que nós possamos obedecer a Tua palavra e entendermos, ó Deus, que aquele que chama garante, que aquele que chama capacita, que aquele que chama levanta, tira do monturo e coloca entre os príncipes. Que possamos ser como Davi, que foi tirado de trás da malhada das ovelhas e foi elevado a rei, louvado seja Deus, de Israel. Que nós possamos ser como José, que foi vendido, traído pelos seus irmãos. Roubaram e tiraram a sua túnica por inveja, porque gostariam de ser igual a ele, mas não tinham o amor que Jacó tinha pelo seu filho. Foi vendido ali para o Egito, pela aquela comitiva dos ismaelitas, que levaram, seus irmãos venderam para aquela comitiva, e aquela comitiva entregou ele ali no Egito. Mas, no tempo determinado por Deus, ele foi elevado a governador do Egito. Senhor, nos ensina a sermos humildes. A nossa oração hoje é que sejamos humildes e obedientes à Tua palavra e que não venhamos guardar nos nossos corações sentimentos facciosos de inveja, sentimentos mentirosos, porque quantos estão querendo aparecer, quantos estão querendo brilhar e já vão receber o seu galardão aqui na terra, mas que sejamos obedientes como foi o profeta Jeremias, porque o Senhor diz na sua palavra: sê fiel e dar-te-ei a coroa de vida eterna, que está preparada para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Nós te pedimos isso neste dia, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Irmãos, divulguem, compartilhem, curtam e passem as nossas mensagens para outras pessoas, porque pessoas precisam ouvir do amor de Deus. Que Deus vos abençoe.